Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Said Ahmed. Antes de assistir o nosso vídeo, deixa seu like, curta o vídeo, inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ficar meus sempre bem amigos, tá informado ficando sobre novos difícil, vídeos. tá? Está Vamos ao ficando vídeo. difícil. Cada dia mais está se complicando mais ainda para a defesa de Jair Bolsonaro. Os argumentos estão se acabando. São muitas provas que estão sendo apresentadas pela Polícia Federal. Os argumentos também de bolsonaristas estão se acabando. A gente está vendo aí o clã dos Bolsonaros aí ficando desesperado, os filhos dele ficando desesperados, falando besteira, falando baboseira, não é verdade? Vocês estão vendo aí, gente, chega a ser até patético, né? Onde o filho dele deu uma entrevista, um dos filhos dele, do Bolsonaro, dizendo que a intenção não é querer cometer crime. Então, um exemplo aqui, sem citar o nome, da referência a ninguém, um exemplo. Então, se a esposa de uma pessoa ou o marido de alguém estiver indo para um motel com a amante e chegar lá no motel, encontrar aquele motel preferido, aquele motel estiver fechado e eles assim cada um retornar para o seu lar. Então não houve o adultério, porque aí a intenção de cometer o adultério, então não se concretizou, então não houve o adultério. Então, quer dizer, tanto a esposa quanto o marido pode ir pegar um amante, colocar no carro, ir para um motel, chegar lá, dar umas pitoquinhas na porta do motel, retornar, então não houve adultério, né? É até absurdo isso, né, gente? É até absurdo, né? É um argumento tão fraco. E eu ainda vi advogados aí defendendo que sim, advogados bolsonaristas defendendo que sim, que intenção não é crime. Então, se uma intenção não é crime, como é que a pessoa, quando comete um crime premeditado, um homicídio, crime premeditado, o juiz então alega lá que a pessoa planejou o crime antes de cometê-lo? Então o juiz então não deve considerar isso, que foi planejado antes de cometer o crime. Somente tem que considerar o homicídio e não o planejamento do homicídio. Não é mesmo, o doutor advogado? Então não deve ser considerado. Então, quando o juiz prende uma pessoa com a arma, o juiz não pode vir a entender que aquela pessoa então tem a intenção de matar, uma vez que ele está armado. Então o juiz somente tem que levar em consideração o porte ilegal de armas, somente isso. Mas não é isso que acontece na realidade, não é, Diego? Então eu vou estar mostrando para vocês logo adiante a matéria do Fantástico, que dou os parabéns ao Fantástico pela matéria, aonde ele mostra aí, o Fantástico mostra aí, para aqueles bolsonaristas que falaram naquele dia da prisão semana passada, que outra vez foi cometido um crime aonde não foi apresentado prova. Eles foram presos sem prova. Então tá aí as mensagens trocadas num grupo de WhatsApp, aonde eles até intitularam esse grupo de WhatsApp de Copa do Mundo 2022, aonde esses generais militares e líderes de manifestações trocavam mensagem, aonde foi descoberto pela Polícia Federal, aonde ela pegou e aonde o tenente-coronel Mauro Cid, entregou o celular dele e a Polícia Federal foi lá, fez a varredura no celular dele e encontrou esse grupo de WhatsApp e assim viu as trocas de mensagem entre eles, desse grupo de WhatsApp. Aí tá a mensagem de todos eles lá. Tá aí a prova, né? Então, quando vocês estavam falando aí, pregando cometendo novamente crime de fake news, dizendo que a Polícia Federal estava fazendo a prisão dessas pessoas sem prova. Então vocês queriam a prova está aí. Queria estar falando o seguinte, que também o STF deve enviar na próxima semana à PGR um relatório da investigação da suposta tentativa de golpe envolvendo Jair Bolsonaro, seu ex-presidente.
O relatório do inquérito deve ser entregue no Supremo Tribunal Federal ainda, se não me engano, foi semana passada, né? O relatório da Polícia Federal sobre o inquérito. O Jair Bolsonaro, Augusto Heleno, o Braga Neto e o deputado Alexandre, se eu não me engano o nome dele é Alexandre Ramage, Alexandre Ramage, deputado, ex-chefe da BIM, e Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL. Estão entre os indiciados. Ao todo, o documento contém 37 nomes. A percepção da Polícia Federal, segundo a apuração da Band News TV, é de que Jair Bolsonaro era o mentor do ato do dia 8/1. Os agentes acreditam também que o ex-presidente tinha ciência da intenção de seus apoiadores de matar Lula, Geraldo Alckmin, Alexandre de Moraes, e Braga Neto é apontado como o número 2 do plano. E segundo a Polícia Federal, teria feito reuniões em sua casa para discutir o plano. Em uma delas, se eu não me engano, no dia 12 de dezembro de 2022, ele e os militares presos, aqueles militares presos, discutiram o assassinato de Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. O inquérito ele segue na Polícia Federal, que na sequência deve encaminhá-lo à Procuradoria-Geral da República. Eu vou estar lendo para vocês, gente, deixa eu pegar aqui, porque são muitos nomes. O nome dos 36 nomes de pessoas citadas. Não foi só aqueles 5 não, que foram presos não, tá? Tem mais nome envolvido no meio. Total 36 nomes, tá? Que foram citados, indiciados num processo da Polícia Federal, tá certo? Vamos lá. Eu vou estar lendo para vocês, gente, aqui eu tô pegando aqui o nome porque são muitos nomes, são muitas pessoas envolvidas, né? São 37 ao todo. Vou estar lendo o nome deles aqui, que eu consegui, do processo, do indiciamento, que é Antônio Gonçalves Moraes, Alexandre Castilho Bittencourt da Silva, Alexandre Rodrigues R., Almir Ganier Santos, Amaury Feres Sade, Anderson Gustavo Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Anderson Lima de Moura, Ângelo Martins D., Augusto Heleno Ribeiro Pereira, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional e General do Exército, Bernardo Romão Correia Neto, Carlos César M. Rocha, Carlos Giovanni Delabite Passini, Clebson Ney Magalhães, Estevão Caos T. Gaspar de Oliveira, Fabrício Moreira de Basto, Felipe Garcia Martins, Fernando Cerimedo, Giocarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques de Almeida, Hélio Ferreira Lima, Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, José Eduardo de Oliveira Silva, Laércio Virgílio, Marcelo Bormevete, Marcelo Costa Câmara, Mário Fernandes, ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência, General do Exército, ex-ajudante de ordem da Presidência da República, Tenente-Coronel do Exército, Mauro César Barbosa Cid, ou Mauro Cid, Newton Diniz Rodrigues, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, eita, se eu não me engano parece que é um neto, né, do Figueiredo Filho, ex-presidente da República, né, se eu não me engano, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Rafael Martins de Oliveira, Ronaldo Ferreira Araújo Júnior, Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros, Pércio Arnaldo Tomás, ex-assessor de Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, presidente do PL,
Walter Souza Braga Neto, ex-ministro de Defesa, candidato a vice-presidente, presidência da República com Jair Bolsonaro em 2022. Vladimir Matos Soares. E a maioria desses nomes que eu li para vocês, gente, são pessoas que são militares, tá? A grande maioria. 90% aí são ex-militares do Exército Brasileiro, tá bom? Que estão sendo indiciados também, estão sendo investigados também, tá certo? Eu vou estar mostrando para vocês aí adiante o vídeo do Fantástico, volto a repetir, aonde está mostrando agora para vocês aí que estão usando outro argumento aí, que seria essas pessoas estariam sendo presas sem provas. Então tá aí, troca de mensagem de WhatsApp descoberto pela Polícia Federal, tá aí as provas dessas pessoas que foram presas e de outras pessoas também que estão indiciadas. Eu quero deixar claro para vocês que essa matéria do Fantástico aí, ela somente pegou um trecho dessas mensagens. Ainda tem mais ainda que está correndo aí no sigilo ainda por enquanto, tá? Que faz parte do processo. Então eles somente destacaram ali, foi liberado somente os grandes mentores, né? Da tentativa de assassinato em cima do presidente Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. Mas tem mais mensagens aí descoberta pela Polícia Federal. Vamos assistir o vídeo aí do Fantástico. Domingo, 24 de novembro. Exclusivo, Fantástico começa com os áudios da investigação de uma trama golpista revelada esta semana. Tem que debater o que vai ser feito. Força aqui de preto. Mensagens trocadas entre militares de alta patente que planejavam tomar o poder no país depois das eleições de 2022. Vamos nessa, tô pronto. Força. Segundo a Polícia Federal, uma conspiração para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Neste corredor ficava o gabinete da Secretaria-Geral da Presidência da República dentro do Palácio do Planalto. Segundo a Polícia Federal, no fim de 2022, conspiradores prepararam neste gabinete uma investida contra a democracia brasileira. Mário Fernandes, general da reserva e número 2 da Secretaria-Geral da Presidência, usou a impressora do gabinete. E o que surgiu, revela a investigação, foi uma trama de morte para dar um golpe de Estado. O plano, punhal verde e amarelo. Qualquer solução, Caveira, tu sabe que ela não vai acontecer sem quebrar ovos, né? Sem quebrar cristais. A investigação afirma foi Mário Fernandes quem elaborou o documento. Levou no mesmo dia uma cópia até o Palácio da Alvorada, onde estava o então presidente Bolsonaro. A data, 9 de novembro de 2022, 10 dias depois do segundo turno da eleição, vencida por Lula. O plano previa estratégias militares, o uso de coletes à prova de bala e o tipo e a quantidade de armas necessárias para ação contra autoridades que só se movimentam com carro blindado e segurança policial. Como uma metralhadora assim que dispara 800 tiros por minuto. Um lança-granada com 4 granadas que atinge alvos a 400 metros de distância. E um lança-rojão que consegue parar até um tanque de guerra. O planejamento cita 3 alvos de assassinato com codinomes: Jeca, Joca e Juca. Para a PF, Jeca é o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Joca, o vice-presidente Geraldo Alckmin. A polícia ainda não sabe quem é Juca. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, não tem apelido no documento, nem é citado nominalmente. Mas os investigadores afirmam que ele era o principal alvo. O ministro poderia ter sido vítima de sequestro, prisão arbitrária e até assassinato, segundo a PF. Além do general da reserva, Mário Fernandes, a PF diz que o planejamento também teve envolvimento direto de outros militares de alta patente. O Fantástico teve acesso a 55 áudios da investigação, todos exclusivos.
Mário Fernandes, se mostra exaltado em várias conversas, fala dezenas de palavrões. Tá na cara que houve fraude, pô. Não dá mais pra gente aguentar esta p... Tá f... Nesse áudio de 4 de novembro de 2022, ele alega sem provas que houve fraude na eleição. Pessoas próximas a Mário Fernandes e oficiais do Exército responderam assim: Estou pedindo a Deus para que o presidente tome uma ação enérgica e vamos sim pro Vale Tudo. Eu estou pronto a morrer por isso. O presidente ele tem que fazer uma reunião petit comitê. Esse pessoal acima da linha da ética não pode estar nessa reunião. Tem que ser a rataria. Tem que debater o que vai ser feito. A Polícia Federal diz que o Plano Punhal Verde e Amarelo detalha as estratégias do ataque ao ministro Alexandre de Moraes, como a realização de um levantamento prévio da movimentação dele, com horários e itinerários, e das agendas oficial e pessoal. O plano também estipula a demanda, a quantidade de pessoas necessárias para o atentado. No mínimo, 2 equipes com 2 homens cada, e outras 2 com 1 homem, e um telefone descartável para cada uma dessas 6 pessoas. Segundo a Polícia Federal, um dos 6 responsáveis pela execução do plano é o Tenente-Coronel Rafael Martins de Oliveira, integrante dos Kids Pretos, um grupo de operações especiais do Exército. A investigação revelou que os executores do plano tinham um grupo no aplicativo de mensagens chamado Copa 2022, que compraram chips de celular em nome de outras pessoas e, para dificultar ainda mais a identificação, se chamavam por países: Alemanha, Argentina, Brasil, Áustria, Gana e Japão, e que Japão era o Tenente-Coronel Rafael Martins de Oliveira. De acordo com a Polícia Federal, o primeiro alvo do ataque seria Alexandre de Moraes. Na época, ele era presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e, segundo a PF, passou a ter os passos monitorados pelo grupo. Por exemplo, no dia 23 de novembro, das 6h19 da tarde até 10h30 da noite, Rafael ficou perto da residência funcional do ministro. No dia seguinte, 24 de novembro, Rafael Martins de Oliveira se envolveu num acidente nesse trecho da BR-060. Tinha chovido e a pista estava escorregadia. Um carro bateu na traseira do veículo do militar. Nada grave, mas o que o motorista que provocou o acidente não imaginava é que o nome dele apareceria nas investigações. No local do acidente, o militar tirou esta foto que mostra a carteira de habilitação do motorista, alegando que precisava da imagem para acionar o seguro. Os dados desse documento serviriam para registrar um dos chips de celular usados no monitoramento do ministro. A fraude passaria despercebida se não fossem esses dedos que aparecem na foto. O sistema, ele nos trouxe um rol de candidatos, então à medida que o papiloscopista foi realizando a comparação morfológica, ele chegou na identificação daquela impressão digital. Era mesmo de Rafael Martins de Oliveira. As investigações concluíram que foi assim, usando um telefone em nome de alguém que não tinha nada a ver com a história, que o militar partiu para o passo seguinte do plano. Era dezembro de 2022. Apoiadores radicais de Jair Bolsonaro estavam concentrados em frente a quartéis do Exército. Muitos pediam um golpe de Estado. Nem que seja para inflamar a massa, para que ela se mantenha nas ruas. Segundo os investigadores, acampamentos faziam parte de um movimento orquestrado principalmente por militares. E o general Mário Fernandes se comunicava frequentemente com alguns líderes desses grupos. Talvez seja isso que o alto comando, que a defesa quer. Me desculpa a expressão, mas 4 linhas é o 4 linhas da Constituição é o Estamos em guerra, eles estão vencendo, está quase acabando e eles não deram um tiro, por incompetência nossa. Num outro áudio, o general Mário Fernandes disse que teve uma conversa com o então presidente Bolsonaro sobre a diplomação da chapa Lula e Alckmin no TSE. Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição, qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Mas na hora, eu disse, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades.
não fica claro que ação seria essa. No dia 12 de dezembro, data da diplomação, manifestantes tentaram invadir o prédio da PF e incendiaram carros e ônibus em Brasília. 15 de dezembro de 2022. Segundo a Polícia Federal, nesse dia, as mensagens trocadas entre os integrantes do Grupo Copa 2022 demonstram que os investigados estavam em campo, divididos em locais específicos para, possivelmente, executar ações para prender Alexandre de Moraes. A investigação mostra que 2 homens estavam parados neste estacionamento, no Parque da Cidade, em Brasília. O horário, 8h33 da noite. A cerca de 7 quilômetros dali, próximo ao STF, estava o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira. Ele avisa: estou na posição. Um outro estava perto da residência do ministro Alexandre de Moraes. Às 8h57 da noite, um integrante do grupo escreve: tô perto da posição. Vai cancelar o jogo? Segundo a PF, o homem que estava no comando da ação dá a ordem: abortar. Naquele dia, a sessão do Supremo terminou mais cedo, o que pode ter atrapalhado o cerco ao ministro Alexandre de Moraes. E uma nova informação apurada pelo Fantástico pode explicar por que a ação não foi concluída. Nesse mesmo dia, segundo investigadores da PF, o então comandante-geral do Exército foi até o Palácio da Alvorada para uma reunião com o presidente Bolsonaro. E o resultado dessa conversa pode ter interferido no plano golpista. Marco Antônio Freire Gomes foi o comandante-geral do Exército entre março e dezembro de 2022. Ele disse em depoimento à PF que se recorda de ter participado de reuniões no Palácio da Alvorada e que sempre deixou claro que não participaria de qualquer ato para reverter o processo eleitoral. Em outra mensagem, Mário Fernandes reclama que Bolsonaro não assinou o decreto do golpe. Cara, o presidente tem que decidir e assinar esta merda. Vai esperar virar uma Venezuela pra virar o jogo, cara? Democrata é o... A impressora do gabinete da Secretaria-Geral da Presidência da República volta a funcionar contra a democracia no dia 16 de dezembro. Segundo as investigações, o general Mário Fernandes imprimiu esta minuta num papel timbrado da presidência, com um carimbo secreto, bem grande estampado. São as diretrizes para a criação, nesse mesmo dia, de um gabinete institucional de gestão de crise, formado em sua grande maioria por militares. Para a Polícia Federal, esse é mais um indício de que estava em curso um golpe de Estado e o chamado gabinete de crise governaria o país até a realização de novas eleições, mas sem data para acontecer. Então, meu amigo, partir pra cima, apoio popular é o que não falta. Um abraço, Caveira. Força. O plano para matar autoridades diz o seguinte sobre Jeca, que para a Polícia Federal trata-se de Lula. Considerando a vulnerabilidade do seu atual estado de saúde e sua frequência a hospitais, envenenamento ou uso de química, remédio que lhe cause um colapso orgânico. A investigação apontou que o agente da Polícia Federal, Vladimir Matos, passou ao grupo que planejava o golpe de Estado informações sobre a equipe de segurança e a localização de Lula. No dia 13 de dezembro, um dia depois da diplomação do presidente eleito, Vladimir mandou esse áudio. Lula estaria ali no prédio, né, do Meliá. Tem que virar logo, não dá pra continuar desse jeito não, irmão. Vamos nessa, tô pronto. O plano Punhal Verde e Amarelo fala o seguinte sobre Joca, que seria o vice Geraldo Alckmin. Considerando a inviabilidade do 01 eleito por questão de saúde, a sua neutralização extinguiria a chapa vencedora. A Polícia Federal não tem dúvidas. O plano propõe os assassinatos de Lula e Alckmin. Eu sou um cara que eu tenho que agradecer agora muito mais porque eu estou vivo. A tentativa de me envenenar, eu e o Alckmin não deu certo, nós estamos aqui. A investigação afirma a organização criminosa tentou criar um ambiente propício para o golpe de Estado. E que os fatos investigados levaram ao dia 8 de janeiro de 2023, quando radicais invadiram e depredaram as sedes dos 3 poderes.
Na terça-feira passada, 5 pessoas foram presas por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Entre elas, o general Mário Fernandes, o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira e o policial federal Vladimir Matos Soares. Na quinta-feira, a Polícia Federal encerrou a investigação sobre a tentativa criminosa de manter Jair Bolsonaro no poder. 37 pessoas foram indiciadas e nessa lista também constam os nomes de Mário, Rafael e Vladimir. O indiciamento também incluiu o general Braga Neto, candidato derrotado à vice-presidência na chapa de Bolsonaro, e o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência. Uma das acusações, participação deles numa reunião em 12 de novembro de 2022, na casa de Braga Neto. Segundo a PF, o assunto foi o plano Punhal Verde-Amarelo. A defesa de Braga Neto repudiou o que chamou de indevida difusão de informações relativas a inquéritos. Ainda na quinta-feira, Mauro Cid prestou um novo depoimento ao STF. O ministro Alexandre de Moraes confirmou a validade do acordo de colaboração premiada de Mauro Cid, firmado em setembro do ano passado, e considerou que ele esclareceu as omissões e contradições apontadas pela Polícia Federal. A defesa disse que o ex-ajudante de ordens continua em liberdade sob a condição de não sair de Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro também foi indiciado pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Durante a semana, ele reproduziu trechos de uma entrevista que deu ao site Metrópolis. Disse: o ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei. O suposto plano de morte de Lula e Alckmin deixa uma dúvida: quem seria Juca, outro possível alvo do grupo golpista? No texto, a pessoa é descrita assim: eminência parda do 01 e uma das lideranças do futuro governo. Ou seja, alguém próximo a Lula e que exerceria influência nas decisões dele. O plano diz: a neutralização de Juca desarticularia os planos da esquerda mais radical. A Polícia Federal não conseguiu identificar essa pessoa. Quando nós disputávamos as eleições, eu dizia que um dos meus desejos era trazer o Brasil à normalidade, à civilidade democrática, em que a gente faz as coisas da forma mais tranquila possível, sabendo que você tem adversário político, sabendo que você tem adversário ideológico, mas sabendo que de forma civilizada você perde, você ganha. Você consegue fazer uma coisa, na outra vez você não consegue. É esse país, companheiros, sem perseguição. É esse país sem o estímulo do ódio. É esse país sem o estímulo da desavença que a gente precisa construir. Filho Preto, um abraço, Caveira. Boa noite. Olá, boa noite. Nós não localizamos as defesas do general Mário Fernandes e do policial federal Vladimir Matos, presos esta semana pela Polícia Federal. Procuramos também a defesa do tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira, o outro preso que foi citado na reportagem, mas não tivemos resposta. Em nota divulgada hoje, a Ordem dos Advogados do Brasil reafirmou o apoio às instituições e à Constituição e defendeu que lideranças políticas incentivem seus partidários a se afastarem de atos de violência e de terrorismo político. A Associação dos Juízes Federais do Brasil também se manifestou. A JUF disse que fatos que atentem contra a segurança e integridade pessoal de agentes públicos configuram grave ameaça ao Estado Democrático de Direito. Para a associação, essas práticas devem ser combatidas com o rigor da lei. Outra entidade a se manifestar foi a Associação dos Magistrados Brasileiros. A AMB afirmou que um poder judiciário independente e sem receio de represálias em razão de suas decisões é essencial para a democracia. Disse ainda que o funcionamento regular das instituições é uma garantia para os direitos fundamentais da população.